Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Professor Luan Martins na área e esse é o canal Determina. Trago hoje para vocês a correção da semana 3 do PET 2 de Matemática do sexto ano. Se você ainda não é inscrito no canal Determina, peço que se inscreva e ative o sininho para receber notificações futuras. Isso ajudará muito o nosso projeto. Então vamos à correção? Meus queridos alunos, antes de começarmos a corrigir os exercícios da semana 3, vou explicar para vocês de forma rápida e intuitiva o conceito de ângulos. Observem comigo na animação. Denominamos ângulo a região ou o espaço do plano delimitado por duas semirretas de mesma origem. Observem esse conceito e para você verificar esse conceito, vou trazer aqui uma animação. Observe que eu tenho duas semirretas, OA e OB. Observem agora que eu vou colocar as duas semirretas com a mesma origem. Observe aqui, as duas semirretas possuem a mesma origem, porém, têm direções diferentes. E observe, meus queridos alunos, que esse espaço que está de azul aqui, meus queridos alunos, e aonde também eu passo o cursor do mouse, é a região delimitada por essas duas semirretas, ou seja, é o ângulo. Ah, professor, quer dizer que esse espacinho aqui é o mesmo onde você está colocando o mouse? Sim, meus queridos alunos, é o mesmo espaço. Se você quiser aumentar esse arco, esse desenho que está de azul aqui, e fazer isso, você pode fazer. O espaço é o mesmo, o valor do ângulo é o mesmo. Essa é a região do ângulo, meus queridos alunos. Esse é o espaço delimitado por essas duas semirretas de mesma origem. A unidade de medida usual para ângulos é o grau, meus queridos alunos. E observe ainda que OA e OB, que são as semirretas, são chamados de lados do ângulo, nesse caso, desse ângulo aqui, tá ok? E esse ponto O aqui, meus queridos alunos, é conhecido como vértice, como eu mostro na animação. Para ficar mais claro o entendimento, vou atribuir a esse ângulo aqui um valor numérico. Nesse caso, estou dando a ele o valor de 40 graus. E observe, meus queridos alunos, que a forma de você escrever esse ângulo no papel é dessa forma. Medida, esse M aqui é de medida do ângulo AOB é igual a 40 graus. Agora, meus queridos alunos, vamos começar a corrigir as atividades. Acompanhem comigo. Pessoal, para a questão número 1, peço que vocês leiam com cuidado a questão número 1 no PET de vocês e peçam uma ajuda para um adulto. Por quê, professor? Porque vocês vão pegar o seguinte, observem nessa animação. Vocês irão pegar um papelão e cortar esse papelão em um formato circular. Pegarão uma tachinha ou um alfinete para poder fixar nesse papelão aqui que eu mostro com o mouse, esses dois canudinhos. Nós vamos formar ângulos com esses dois canudinhos, tá bom? Nós já vimos a teoria sobre ângulos. Agora a gente vai fazer com que esses canudinhos sejam os lados dos ângulos que iremos formar. Então acompanhe comigo o passo a passo desse experimento. Primeiramente, você pegará o seu papelão no formato circular, como eu mostro para vocês. No centro dele, como eu mostro aqui com a animação, você fará um furo. Lógico, você pedirá a ajuda a um adulto. Com esse furo feito, você vai vir com o primeiro canudinho e colocará o canudinho desta forma que eu coloquei aqui na imagem de vocês. Novamente, você fará um outro furo por cima desse canudinho, como eu fiz aqui. Depois você irá fixar o outro canudinho, como eu fiz aqui, colocar por cima. Ah, professor, mas como é que isso vai ficar preso? Vocês irão utilizar a tachinha, como eu mostro na imagem. Está bem ilustrativa essa imagem. Depois de posicionar a tachinha, como eu mostro aqui para vocês, vocês irão fixar a tachinha
nos dois canudinhos, juntamente com o papelão circular. Tá bom, meus queridos alunos? Agora vocês podem fazer a atividade através dessa experiência. Pessoal, fixados a taxinha e os canudinhos no papelão com formato circular, vamos fazer a letra A da número 1. Gire um dos canudinhos uma volta completa. Percebam aqui onde que eu circulo o cursor do mouse, que os canudinhos estão um rente ao outro, ou um por cima do outro. E observem que eu vou girar um deles uma volta completa. Acompanhem na animação. Notem, meus queridos alunos, que o canudinho fez uma volta completa. E isso nos mostrará um ângulo muito notável, que é o ângulo de uma volta completa. Fiz aqui todo o caminho que o canudinho percorreu dando uma volta completa. E esse ângulo ele tem um valor de 360 graus. Como mostra a imagem aqui, meus queridos alunos, o ângulo AOB é igual a 360. Anotem isso no caderno de vocês. Continuando a atividade, gire um dos canudinhos metade de uma volta. Observe na animação. Notem, meus queridos alunos, que eu girei um dos canudinhos para formar metade de uma volta. E esse ângulo, como eu mostro aqui na animação, ele vale 180 graus. A gente chama ele de ângulo de meia volta ou ângulo raso. Vamos colocar ele aqui para vocês poderem ver. Ângulo de meia volta ou ângulo raso, ele mede 180 graus. Ou seja, o espaço, a região formada por essas duas semirretas de mesma origem, vale 180 graus. É o ângulo de 180 graus. Continuando, agora a gente vai girar um dos canudinhos um quarto de uma volta. Galerinha, a gente sabe que uma volta completa vale 360 graus. Se a gente vai girar um dos canudinhos um quarto de uma volta, quer dizer que a gente vai dividir 360 por 4. Ou seja, nós formaremos o ângulo de 90 graus. Observe nessa animação. Eu peguei aqui o papelão em formato circular e dividi ele em 4 regiões iguais. Ou seja, em 4 regiões em que os ângulos formados são todos 90 graus. Ou seja, eu dividi 360 graus em 4 partes. Como nós possuímos apenas 2 canudinhos, nós vamos fazer esse desenho que eu mostro com a animação que está colorido de amarelo aqui. Vamos repetir esse posicionamento aqui que está em amarelo para os canudinhos. Vamos na animação? Observe, meus queridos alunos, que eu fiz isso. Deixei como mostrei na ilustração anterior. E esse ângulo é o ângulo reto. Esse ângulo notável é o ângulo de 90 graus. Tá bom? Vamos colocar aqui para vocês poderem enxergar. O ângulo reto, ele mede 90 graus. Está aqui o desenho do ângulo reto. Pessoal, agora na letrinha B da número 1, pede-se. Agora, gire um dos canudinhos formando um ângulo menor que um quarto de volta. Vamos lembrar aqui da tela anterior que o ângulo de um quarto de volta é um ângulo reto, que eu mostrei para vocês na animação anterior, que ele vale quanto? 90 graus. Nós vamos ter que mostrar com os 2 canudinhos um ângulo que possui uma abertura menor do que essa, ou seja, a região formada aqui é menor que 90 graus. Observe isso na animação com os canudinhos. Notem que esse ângulo formado aqui, ele é menor que esse ângulo onde eu passo o mouse aqui, ou seja, é menor que um quarto de volta. Nós damos um nome especial para todos os ângulos que são maiores que 0 graus e menores do que quem? 90 graus. Nós os chamamos de ângulo agudo. Para vocês colocarem no caderno bonitinho aí, observem. O ângulo agudo, como está aqui,
é o ângulo que é maior que 0 graus e menor que 90 graus. Continuando a letrinha B, nós vamos girar os canudinhos para que o ângulo formado seja maior que 1/4 de volta, ou seja, a região formada será maior que 90 graus. Então, vamos perceber isso na animação com os canudinhos? Observem aqui que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aumentando essa região, nós temos aqui um ângulo maior que 90 graus. E todos esses ângulos que são maiores que 90 e menores que 180 graus possuem um nome muito específico. São chamados de ângulo obtuso ou de ângulos obtusos. Vamos colocar isso no caderno de vocês? Ângulo obtuso é o ângulo que é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Anotem aí no caderno de vocês. Pessoal, a questão número 2 só pede para vocês lerem com atenção. Tudo foi explicado na atividade número 1. Pessoal, para a atividade número 3, vamos fazer uma experiência como foi feito na atividade número 1. Faça um círculo numa folha de papel e recorte-o. Galerinha, vocês vão pegar aí folha A4 ou, como vocês conhecem aí, papel sulfite, e vocês vão desenhar um círculo e vocês irão recortar a folha em formato de círculo para poder utilizar nessa experiência. Pessoal, depois que vocês recortaram o círculo, como eu fiz aqui, como eu mostro na tela para vocês, vocês vão fazer o seguinte, vão seguir os passos que está no PET aí. Vão dobrar o círculo ao meio. Irei mostrar para vocês aqui agora. Feita essa dobra, como eu mostro aqui na tela para vocês, o ângulo que vocês obtêm, observem que aparecerá uma animação na tela de vocês aí, é o ângulo raso, é um ângulo de meia volta, que vale 180 graus. Pessoal, continuando a atividade, depois que você obtém um ângulo de 180 graus, como a gente fez anteriormente, nós devemos dobrar o ângulo obtido ao meio, como eu farei aqui agora. Observaram? Dobrei o ângulo ao meio. E perguntou novamente que ângulo que eu obtive. E se vocês lembrarem, nos exercícios anteriores, a gente já tinha determinado esse ângulo. É o ângulo de 90 graus. É o ângulo que obtemos quando dividimos o ângulo de uma volta de 360 graus em 4 partes iguais. Tá bom? Esse aqui é o ângulo reto. Para a atividade número 4 aqui, meus queridos alunos, temos: classifique os ângulos seguintes em reto, agudo ou obtuso. Galerinha, os ângulos são formados pelos ponteiros do relógio, tá bom? E vamos considerar o menor ângulo formado, tá bom? Observe aqui, meus queridos alunos, que os ponteiros do relógio nos mostram um ângulo familiar que já foi apresentado nessa aula de hoje, que é o ângulo de 90 graus. Ou seja, esse ângulo é chamado de ângulo reto. Continuando, observe aqui, meus queridos alunos, o ângulo formado entre o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. Esse ângulo, meus queridos alunos, ele é um ângulo maior que 90 graus. Ou seja, quando esse ângulo é maior que 90 e menor que 180 graus, nós temos o ângulo obtuso. Pessoal, quero explicar para vocês, antes de irmos para o próximo item da atividade número 4, que muitos alunos me questionaram por que eu não considerei esse ângulo que eu acabei de demarcar como ângulo obtuso. Meus queridos alunos, esse ângulo que você está vendo na sua tela, ele é um ângulo maior que 180 graus. E ângulos que possuem medidas maiores que 180 graus são classificados como ângulos côncavos. Por isso que nesse item eu considerei esse ângulo que eu mostro para vocês em azul como ângulo obtuso, tá ok? Pois na atividade pede para classificar os ângulos em reto, agudo ou obtuso, tá bom? Não pediu para classificar em côncavo. E esse ângulo, ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Ah, professor,
Mas aqui no PET falou que ângulos obtusos são maiores que 90. Faltou uma informação aí nesse PET, meus queridos alunos. Ângulos obtusos são maiores que 90 graus e menores que 180 graus, tá bom? E por último, observe novamente a região formada entre o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos, onde eu circulo aqui. E essa região nós temos um ângulo que é menor que 90 graus, ou seja, é maior que zero e menor que 90 graus. Nós temos, então, o ângulo agudo. Tá bom, meus queridos alunos? Meus queridos alunos, muito obrigado por assistirem mais essa videoaula no canal Determina. O professor Luan Martins agradece a sua presença. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações futuras. Até a próxima e bons estudos!